Opa, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje, como é o primeiro vídeo que eu tô aparecendo aqui, eu queria falar sobre um assunto importante com você, que é o ego. Eu queria iniciar conversando com você e principalmente colocando a ideia que orgulho é diferente de ego. O problema do ego realmente é quando ele se eleva num nível muito grande, quando ele se torna algo desumano, podemos dizer assim. Quando você se orgulha de algo, quer dizer que você fez aquilo e se orgulha de ter feito, porque saiu do seu próprio esforço. Por exemplo, você ter conquistado esse setup dos sonhos. É algo que você tirou do fruto do seu esforço e por isso você se gratifica naquilo. Já o ego é algo que você conquistou, mas você eleva a um nível superior daquilo, como se nenhuma outra pessoa conquistou, como se nenhuma outra pessoa conquistou do jeito que você conquistou. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro setup, por exemplo, se compara ao seu, que outras pessoas não podem conquistar aquilo, que você é uma espécie superior, entende? Então é algo que te coloca uma ilusão na sua cabeça, que você é superior naquilo porque você conquistou algo, sendo que existem milhares de outras pessoas que já conquistaram muito mais do que você. Essa fase ela começa quando conquistas, por exemplo, de obter um shape, de conquistar um carro, de conquistar um setup, conquistar uma namorada, ela te torna como se fosse alguém muito superior. E isso te torna cego, isso te torna cego e surdo, como eu gosto de dizer. É algo que te cega porque você não consegue ver os seus próprios defeitos, porque aquilo que você fez é tão grandioso que você não tem defeitos. Você é um ser perfeito. E quando ela te torna surdo, quer dizer que as pessoas que conversam com você, as pessoas que falam com você, as pessoas que demonstram algo, você se torna absolutamente surdo para aquilo. Você não escuta, porque só a sua voz interna é importante, só você é importante. Quando chega nesse nível, quando você se torna cego, você não consegue ver os seus próprios defeitos, não consegue ver os defeitos e as qualidades, na verdade, de outras pessoas. Você se enxerga apenas defeitos, como se você fosse o ser perfeito e que algo não te falta. Você já é um cara totalmente realizado, um cara que não precisa de ninguém, um cara que é totalmente dependente de qualquer ajuda, de qualquer pessoa, de qualquer tentativa desesperada de amor, tentativa desesperada de socorro. Você é totalmente imune disso. Você é um ser além da compreensão. Eu posso dizer isso porque eu já passei por essa fase, principalmente quando começou a dar certo meu projeto de ter um corpo legal, de começar aquela fasezinha de sair pegando geral, de ter vários amigos, de se tornar um cara super importante, super conhecido, tanto que eu era conhecido nos 3 turnos, todas as meninas queriam ficar comigo, mas aquilo começou a me cegar, e isso principalmente começou a me distanciar de Deus, algo que eu me arrependo até hoje, que eu perdi muito tempo daquilo. Porque as coisas começaram realmente a dar certo, meu corpo começou a aparecer, eu comecei a me diferenciar das outras pessoas, mas isso levou o meu ego de tal forma que eu fiquei cego, eu fiquei perdido e eu fiquei surdo, tanto que eu não conseguia enxergar os meus defeitos. Eu pensava que eu era um cara perfeito, que eu era o cara mais top, que não existia outra pessoa que era mais legal que eu, que não era outra pessoa mais bonita que eu, e isso me tornou praticamente desumano. Porque eu comecei a brincar com as outras pessoas porque eu podia, porque eu conseguia. Eu começava a brincar com sentimentos de mulheres, começava a brincar com sentimentos de até amigos. Eu começava, por exemplo, me distanciar de outras pessoas por conta que elas não eram o suficiente para ser minhas amigas, entende? Então é algo que te eleva num nível tão grande, ilusório, que te torna sozinho. Por isso que dizem que o ego ele te leva até os lugares altos, mas ele te deixa sozinho lá, porque ninguém mais merece quanto você. A pessoa que tem um ego muito grande, ela não consegue ver que as outras pessoas podem ser melhores que ela. E aí, consequentemente, a pessoa que tem muito ego, ela tenta abaixar a autoestima de outras pessoas, abaixar o feito delas, para que o seu cresça. Ou seja, se alguém, por exemplo, em uma partida fez 5 gols e você só fez 3, você tenta diminuir aquela pessoa e fala assim, não, mas ela só conseguiu porque ela teve ajuda, ela só conseguiu porque fez tal coisa, para que você realmente cresça, para que quando chega a sua vez de falar, fala assim, não, eu fiz os 3 gols sozinhos, por isso que eu sou bom desse jeito. Mas a pessoa que fala assim, ela não percebe que ela tem um ego inflado, porque foi algo enraizado com o passar do tempo, é algo enraizado hoje na nossa geração.
mas eu quero que você tenha em mente que isso te afasta de Deus, que o ego, ele te distancia do que Cristo quer. Porque quanto mais ego você tem, menos Cristo consegue falar, menos o Espírito Santo consegue falar no teu ouvido. Porque quando você está com o ego inflado, você se sente autossuficiente, algo que você não é sem Deus, algo que nenhum ser humano é suficiente sozinho. Então, com isso você deixa de pedir ajuda, você perde amizades, você perde relacionamentos, porque aquilo te faz literalmente um câncer na sua vida. Tanto que eu comecei a realmente brincar, como eu disse anteriormente, eu comecei a brincar com sentimentos, e por mim tanto faz se elas ficavam na minha vida, se elas saíam, por exemplo, da minha vida, se elas tinham problemas, eu não ligava, porque o que importava realmente era a minha vida. E isso é um problema, porque o ser humano foi criado para viver em comunhão com os outros, comunhão com Deus. E principalmente, acho que você já ouviu falar, que com os sentimentos não brincam. Palavras não são roupas para ser mal vestidas, por exemplo, ser malditas. Então, que você entenda que o ego, ela realmente te distancia de um ser humano normal. Ela te distancia de relacionamentos, de amizades, até mesmo dos seus pais, dos seus familiares. É algo que te destrói por dentro. E é uma doença que ela é silenciosa, porque você não escuta os outros falando que você é doente, por exemplo, quando você está com gripe. Você sabe, as outras pessoas te levam ao médico, elas trazem remédios, e você sabe que você tá. Já o ego não, ele se disfarça, porque ele é algo que te mata por dentro, mas de um jeito silencioso. Então o ego é uma fantasia ilusória das coisas que são reais. Ou seja, como se esse computador aqui tivesse configurações que não tem. Porque eu fiquei tão feliz, tão entusiasmado com o que eu conquistei, que eu acredito, que a minha cabeça acredita que ele é mais do que ele é. Que eles são peças mais poderosas, que essa RTX 2060 ela é uma 4090, por exemplo, que não é. Então é isso que o ego te faz, ele te joga a um nível que você não está, porque ele só te ilude, é uma ilusão que você está passando. Então tente consertar isso de uma forma natural, tente desfrutar desse processo que você está passando, do ego, e o ego só te separa do seu propósito, só se separa do que você planeja, do seu objetivo, porque quanto mais ego você tem, mais vai demorar, porque menos ajuda você vai ter. E entenda que eu também tive esse problema de eu sou homem, eu não preciso de ajuda, eu consigo tudo sozinho, mas não, você não vai conseguir tudo sozinho, vai chegar uma hora que você vai precisar de ajuda. Então, quanto mais rápido você se curar dessa doença que você está passando, que não tem problema você ter, não acho que eu estou te condenando porque você tem um ego, porque eu já tive também, mas saiba que isso é algo que você tem que melhorar, que é algo que eu tenho que melhorar, que é algo que todos nós realmente, dia após dia, temos que melhorar. É algo que nunca vai estar perfeito, nunca vai estar zerado de ego, não, mas a cada dia que passe você sempre diminua. Seja humilde com as pessoas que estão no nível abaixo de você, seja humilde com as pessoas que estão acima de você, seja humilde das pessoas que estão no mesmo nível que você. Entenda que você não é mais que ninguém. Você nunca vai ser melhor que alguém, você nunca vai ser o top da galáxia. E aproveite isso, porque quando você entende isso, eu por experiência própria, os seus relacionamentos vão melhorar muito mais. Tanto seu relacionamento amoroso, que o meu melhorou e muito, seu relacionamento com pessoas, com amizades, suas conversas vão ficar muito mais fluidas, porque você não vai estar conversando com alguém que é inferior com você, você vai estar conversando com alguém no mesmo nível, você vai estar conversando com alguém que não importa se é realmente menor, você vai estar se redimindo ao nível das pessoas. Por exemplo, se alguém não consegue falar com palavras complicadas, você vai se redimir ao nível daquela pessoa para que ela consiga entender aquilo. E você entendendo isso, eu queria te dar um spoiler que você vai estar crescendo cada vez mais com Jesus. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fique com Deus.